A gente avança agora te contando que uma chuva rara inundou partes do deserto do Saara. Tá entendendo o que está acontecendo? O deserto do Saara, no Marrocos, está alagado. Imagens gravadas por drones revelam a extensão das inundações. O deserto do Saara, no norte da África, registrou neve, gelo e neve. As temperaturas por lá chegaram a 3 graus negativos. Chuva no deserto, gelo no deserto. O rio Eufrates está secando. Será que o apocalipse já está a pleno vapor? Será que estamos perto da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Se você tem interesse nesse assunto, nós vamos aqui explanar sobre ele. Fique até o final do vídeo. Dá uma olhadinha aí no recadinho da Ludmila. Mais de R$4.000 em apenas 7 dias. Eu me chamo Ludmila e eu fiz mais de R$4.000 trabalhando em casa através de uma nova profissão. Se você está precisando fazer uma renda extra, R$1.000, R$2.000, R$3.000, me chama agora no link da descrição ou do comentário fixado, que vai te direcionar para o WhatsApp. E lá eu vou te explicar o passo a passo para você começar também. E olha, eu não estou te falando de joguinho, apostas, nada dessas baboseiras pela internet. Estou te falando de um trabalho sério e honesto, ok? Então já clica no link e me chama e eu te espero lá. Estão todos preparados? Bem-vindos, galera interessante, eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Vamos para mais um contagiante vídeo aqui no teu canal preferido, o canal Interessante. Hoje vamos falar sobre as profecias que estão se cumprindo e o que é que o povo anda falando sobre isso. Tem muita gente aí que tem medo do apocalipse, né? Medo do que vai acontecer. E tem muita gente que tem esse medo, mas ainda não se converteu ao Senhor Jesus Cristo para ter a proteção e naquele dia que ele vier, nós subir junto com ele. Não é isso? Choveu no deserto do Saara, muita água mesmo, igual essas que tem aí em alagamentos e enchentes e coisa que não acontecia no deserto do Saara, só areia, só aridez, né? Terra seca. Eu não até me lembrei da irmã, né? Terra seca que ela fala. Para você encontrar água lá, tem que encontrar o oásis, e também até gelo na Arábia Saudita e muita coisa acontecendo aí. Tem muitas pessoas dizendo que essa chuva no deserto tem a ver com a profecia de Isaías. No capítulo 44 do livro de Isaías, muita gente só lê o versículo 3 e não lê nem o versículo 3 inteiro. Vamos ler para você ver. Porque derramarei água sobre o deserto e rios sobre a terra seca. Parece até que a irmã Nadir tirou esse terra seca desse versículo. Meus amados, o capítulo 44 do livro de Isaías não tem nada a ver do que aconteceu lá no deserto do Saara, essa chuva. Não tem nada a ver. É um capítulo falando sobre bem-aventurança, sobre prosperidade, sobre bonança. Vamos ler o capítulo e vamos entender. Não precisa nem te ler todo, mas a gente lê uma boa parte. Vamos ler. E agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o deserto e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda a posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá, eu sou do Senhor, e aquele chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, eu, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Veja que esse capítulo é uma profecia de bem-aventurança, tá falando assim, se você me seguir, se você servir de todo o teu coração e seguir as minhas leis, obedecer, aonde você estiver, vai ter fartura.
Se você for morar no deserto, eu vou fazer chover lá. Numa terra seca onde você morar, vai correr rios. E você vai chamar o meu nome e eu vou estar lá para responder. É isso, não tem nada a ver com chuva no deserto. Se algum vídeo você vê falando aí, a profecia de Isaías não tem nada a ver com o que aconteceu lá. O que aconteceu lá são alguns sinais que estão acontecendo aí no mundo. E tem muita gente falando do rio Eufrates que está secando. Esse sim tem profecia. O rio Eufrates, para quem não conhece, se originou lá no Éden. Lá no Éden, Deus fez um rio e esse rio tomou 4 braços. E um desses braços, que é o quarto, o nome dele era rio Eufrates. Vamos ler, Gênesis. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio, a pedra sardônica. O nome do segundo rio, Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E o rio Eufrates, pelo seu esplendor, é citado várias vezes na Bíblia, também como território do povo de Israel. Deuteronômio fala sobre isso, vamos ler. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será o vosso termo. Lá em Josué também fala, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Aí que ele é citado porque Deus prometeu para Abraão, porque Abraão creu no Senhor, prometeu para Abraão que aquelas terras todas, desde o rio Eufrates, o Líbano, tudo aquilo dali era dos descendentes de Abraão, era do povo de Israel. Então, por isso que fala, até em Salomão também, fala lá que Salomão também dominava aquilo tudo. Vamos ler. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, e até ao termo do Egito, os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Então o rio Eufrates fazia parte da herdade, do povo de Israel, de tudo aquilo que eles possuíam, o rio Eufrates estava lá dentro. Só que tem uma profecia lá, em Apocalipse, capítulo 16, que fala sobre o rio Eufrates secar. Vamos ler. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Agora sim, tem uma profecia aí de secar, o anjo derramou a taça lá no rio, o rio secou para preparar o caminho desses reis aí, que muitos dizem que eles precedem o anticristo. E também tem uma profecia falando sobre 4 anjos, que foram aprisionados junto ao rio Eufrates, e depois que o rio começou a secar, muitos disseram que ouviram gritos desses anjos, Eles supostamente disseram que eram dos anjos, gritos horríveis de quem estava aprisionado, de pessoas gritando lá como tivesse em sofrimento. Isso aí rodou tudo que é mídia social, estava rodando sobre isso aí. Vamos ler a parte em que diz que os anjos estão aprisionados junto ao rio Eufrates. No Apocalipse capítulo 9 diz o seguinte: a voz disse ao sexto anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavalheiros era 200 milhões, e eu vi o número deles. Aí uma profecia bastante pesada, Os anjos são soltos para matar a terça parte. É muita coisa. Então, muitos dizem que o rio Eufrates secando já é uma profecia já apocalíptica, e que esses anjos vão ser soltos aí, muita gente vai sofrer nessa parte. Mas lembrando que os anjos são soltos no capítulo 9 do Apocalipse, e o rio ele seca no capítulo 16. O Apocalipse é um livro que é difícil de se interpretar, porque a gente não pode pegar ele ao pé da letra, a gente tem que analisar bastante, pedir de Deus discernimento espiritual, pedir a que Deus dê a sabedoria. A palavra de Deus diz o seguinte: aquele que não tem entendimento, peça a Deus, que a todos dá, mas não peça sem fé. Peça com fé. Se pedir com fé, o Senhor dá. Então nós temos que pesquisar a história, a história antiga, como foi aquele tempo lá de Roma, do Império
assírico, essas coisas, tudo isso. Hoje está fácil de pesquisar pela internet, aí você compara com a palavra de Deus para poder ter discernimento. Não é fácil não. Então você que tem medo do Apocalipse, não tenha medo do Apocalipse não. Quanto mais o Apocalipse estiver se cumprindo, Jesus Cristo está mais perto de voltar. E se você estiver com ele, é claro que você não tem nada a temer. Tá certo? Aí é o seguinte, também tem profecias do Senhor Jesus Cristo que estão acontecendo e já aconteceram. Aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer mais ainda. Muita gente está pensando assim, meu Deus, será o fim? Será que eu estou preparado? Calma, muita calma nessa hora. Primeiramente, vamos ler o que foi o que o Senhor Jesus Cristo falou e depois eu vou dar um conselho para você. A gente vai analisar, tá bom? O sermão profético do Senhor Jesus Cristo está lá no livro de Mateus, capítulo 24. Vamos ler. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai-vos é o seguinte, ó, cuidado para ninguém vos enganar. Desconfiado. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Muitos virão em meu nome, dizendo que sou o Cristo. Tem muitos ou não tem? Aqui no Brasil tem um famoso, né, que diz, ó Pai, né, que diz que é Jesus Cristo, e muitos acreditam. No mundo inteiro tem muita gente aí dizendo que é Jesus Cristo. Eu fiz até um vídeo aqui no YouTube falando, né, eles dizem que são Jesus. São muitos, são vários. E enganarão a muitos, essas pessoas vão acreditar, porque tem muita gente que é cega espiritualmente. Aí ele diz o seguinte, né, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhais e não vos assusteis, porque é mista que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerra. Aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Mundial, né? Tá tendo agora os conflitos aí de nações. Vou já falar sobre as nações contra nações. Não tá tendo esses conflitos aí, Ucrânia, Rússia, né? Israel que é a terra, né, que onde o Senhor Jesus Cristo nasceu, não tá um monte de país contra ele. Vamos ver o que diz mais na frente. Não vos assustei, porque é mista que isso aconteça. Ele está dizendo o seguinte, que é necessário que aconteça essas coisas. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes. Tem ou não tem fome por aí? Muita. E pestes, também muita peste acontecendo. Muita gente partiu dessa com essas pestes. Terremotos, olha lá. Terremoto demais aí no mundo. Isso em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Jesus Cristo é o seguinte, ó, isso aí é só o começo das dores, vem coisa pior por aí. Então é bom você estar com Deus, ter a proteção do Senhor, não é? O Salmo 91, Salmo 23, 121, não é para todo mundo não, meu filho. Eu sinto muito lhe dizer. Qualquer pessoa no mundo diz assim, é o Salmo, Senhor meu pastor. Não, Senhor, se o Senhor é teu pastor, tu tem que ser a ovelha dele. E ele é teu pastor, você tem que fazer aquilo que o pastor diz. As ovelhas, vou falar os animais, as ovelhas, elas não fazem o que elas querem não, elas fazem o que o pastor quer. Por isso que diz o seguinte, a tua vara, né, e o teu cajado me consola. A vara é para colocar as ovelhas no lugar, ele bate nelas para poder ir pro lugar. E quando elas caem no buraco, ele puxa com o cajado, aquele gancho, puxa pelo pescoço e traz de volta para poder ficar ali. Então elas têm que seguir o pastor. Aí tem muita gente assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Meu amigo, se o Senhor é teu pastor, você tem que obedecer. Se você não faz a obra do Senhor, você não é ovelha dele de jeito nenhum, e ele não é o teu pastor. Tem um Deus deste mundo, esse sim, tem muita ovelha por aí. Ovelha não, bode, né? Muito bode por aí que ele apacenta. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serem odiados em todas as nações por causa do meu nome. Vocês serão entregues, serão presos, vão matar vocês, tudo por causa do meu nome. Isso acontece ou não acontece no mundo aí? Tem país aí que não pode falar nem o nome de Jesus que a pessoa morre. Tem um monte, né? Um monte de país aí que não pode falar o nome de Jesus. Hoje em dia você não pode nem estar pregando no meio da rua. E outra coisa, eles pegam o Senhor Jesus Cristo, botam no carnaval, botam em qualquer coisa e falam o que quiserem com ele, né? Jogam no chão, faz tudo. E a gente não pode dizer nada. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros.
Muitos são escandalizados, muita gente está sendo escandalizado e vão trair uns aos outros. E uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E aí, não tem muito falso profeta no nosso meio hoje? Pregando coisas que não acontecem? Tem ou não tem? O Senhor Jesus Cristo já falou sobre isso aí. Ia aparecer muitos falsos profetas e enganarão a muitos, curando em nome de Jesus Cristo. Aí diz mais o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por se multiplicar a iniquidade quer dizer por crescer muito essas coisas que acontecem na igreja, os escândalos, a iniquidade, essa roubalheira, essa enganação, muita gente vai esfriar o amor. Aí, não vou mais para a igreja. Fazer o que a igreja? Ah, a igreja somos nós. Aí começa com essa ladainha, que a igreja somos nós. Oh, meu Deus do céu. Deus não habita no templo feito pela mão do homem, não é isso? Não é muita gente assim que desde ir para a igreja começa com esse negócio. A igreja somos nós. Ah, pelo amor de Deus, essa ladainha já passou. Vou dar alguns exemplos. Fiz muitos vídeos sobre isso, mas a pessoa não entende porque não entra na cabeça, porque está tapado espiritualmente. Presta atenção. Quando o Senhor Jesus Cristo chegou lá, estava um monte de gente vendendo na frente do templo. Ele expulsou todo mundo e disse assim: vão embora daqui, não fazei da casa do meu pai lugar de comércio. Casa de quem que ele falou? O templo era a casa de quem? A casa do meu pai. Deus não estava lá, habitando lá não? Não, mas Deus não habita. É claro, se ele mora no céu, meu amado, como é que ele habita? Habitar é morar. Mas a presença dele está em todo lugar, não está não. Ele está bem aqui comigo, está contigo aí na tua casa. E ele também não está no templo. Quando aquele templo foi feito, ele não deu uma promessa para Salomão de seguinte: nesse templo aqui, se alguém pecar e fizer todo tipo de mal, não sei o que, e vier nesse templo aqui, se ajoelhar e pedir e se arrepender dos seus pecados, de lá do meu trono eu ouvirei e perdoarei o pecado. Ele não deu valor para aquele templo. Davi não dizia assim: eu alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Meus irmãos, a palavra diz: congregai-vos, congregai-vos, ajuntai-vos. O Senhor Jesus Cristo, quando lá no Apocalipse mesmo, ele não disse para João: escreve as 7 igrejas que estão as 7 igrejas que estão na Ásia. Não é igreja não. Não é igreja não. Quem era? Era para escrever para quem? Jesus Cristo não falou assim lá para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra fundarei a minha igreja. E aí? Meus irmãos, mas lá na frente só tem falso profeta. Meu irmão, procura uma igreja. Minha irmã, procura uma igreja que sirva a Deus, que seja tradicional, que cumpra os preceitos do Senhor. Eu teve um tempo que eu desacreditei que Deus até existia por causa disso aí, por causa desses pastores corruptos que existem. Mas não são todos. Tem muita gente de Deus. Tem muita pessoa que serve a Deus. Aí eu pedi para Deus, quando eu desacreditei, Deus me provou que existia. Aí eu disse: Senhor, me mostra a igreja. Ele me mostrou a igreja que eu congrego hoje, que é a congregação cristã no Brasil. Ele me mostrou. Não estou dizendo que ela é a melhor de todas para ninguém. Ele me mostrou ela. E a doutrina que eu estou vendo lá é a que mais se assemelha com a palavra de Deus. Tem gente ruim? Tem gente ruim em todo lugar. E tem gente boa também. Tem gente boa na Assembleia, tem gente boa na Católica, tem gente boa em todo lugar. Tem gente que ama a Deus. Tá entendendo? E tem gente que não. Aí eu vou deixar de servir a Deus porque tem gente ruim. Pelo amor de Deus. Aí a pessoa diz assim: mas irmão, a tua igreja é assim tão rígida. A gente não pode passar um batom, não pode botar um brinquinho, não pode. Meu irmão, você quer servir a Deus? Quer deixar o mundo ou não quer? Quer servir a Deus, mas trazendo o mundo todinho para dentro da igreja? Aí me diz uma coisa: quando você estiver num apuro, numa tristeza, passando por uma provação, por uma angústia terrível, uma tribulação, você vai pedir para quem? É para a pessoa que te deu de presente o brinco? É para algum modelo que é da marca do batom que você usa? É para alguém que fez o seu calçãozinho aí, irmão? Bonitinha, camisetinha para você ir para a praia?
Não, é para Deus. E para você pedir para Deus, você tem que estar em santidade, em comunhão. Se não tiver, não adianta. Você pode morrer pedindo, meu irmão, morrer pedindo, que não adianta. Ele ouve, mas não vai fazer nada, irmão, porque você não serve a Ele. Você não faz nada por Ele. Não tem coragem nem de deixar umas besteirinhas, um brinquinho, uma pulseira, deixar a vaidade, não tem coragem de fazer isso para Deus. E por que Deus tem a obrigação de te servir? Presta atenção na realidade. Vamos terminar aqui. Aí ele diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Olha, o Senhor Jesus Cristo falou que o evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro, depois que virá o fim. Então tem muita gente que está com medo. Ai, será que vem agora? Irmão, tem muito lugar aí que o evangelho não foi pregado. Tem muito lugar aí que tem que entrar o evangelho. E vai ter que entrar de qualquer jeito, de um jeito ou de outro, mas vai entrar. Deus vai tomar caminho para entrar. Depois que o evangelho estiver pregado, todo mundo conhecer. Irmão, mas ontem mesmo eu estava ali e uma oportunidade, palavra de Deus, evangelizei, tudo bem. Eu fui-me embora. Aí é o seguinte, se alguém pode dizer assim, meu irmão, você evangelizou aquelas pessoas ali, mas as pessoas não estão nem aí. Não estão nem aí. Tudo bem. Eu preguei a palavra de Deus. Se ouvirem e se converteram, louvado seja Deus. Se não são mais inocentes. Não são mais inocentes. Quando chegaram lá no céu, que o Senhor Jesus Cristo, eu creio nisso, né, na palavra de Deus, à luz da Bíblia, eu creio que um dia nós vamos chegar e prestar conta com o Senhor. Quando chegar lá em cima, alguém pode dizer assim para o Senhor, mas eu não te conheço, eu nem sabia da tua lei. Aí o Senhor vai dizer, mas eu não mandei o irmão Jorge, o Biraci, ir lá pregar para ti, ele não te falou naquele dia, tu lembra? Ele pregou para ti e você não creu, meu amigo. Então você não é inocente. É por isso que nós temos que pregar para todas as pessoas, todas, sem exceção. Nós também, irmão, as que dão lugar. A gente não pode jogar pérolas aos porcos. Pregar para quem não quer ouvir, para dar confusão, não. Se você tem alguém que você vai pregar o evangelho, quer evangelizar e o negócio é difícil, jejue, faça oração em casa para o Senhor e livrando a batalha espiritual. Mandar os anjos lá, abrindo os caminhos para poder você chegar. Porque tem coisa que não é fácil. Então, você tem que pregar para a pessoa dizer assim, esse aqui me evangelizou. Aí a pessoa deixa de ser inocente. A palavra de dois gumes é assim, ela corta a pessoa lá, pro bem ou pro mal, e corta para mim também. Eu posso pregar, mas se eu tiver errado, vai cortar a mim também, por isso que é a espada de dois gumes. Então, meu irmão, nós temos que falar da palavra de Deus sem cessar. Tá bom? Muita gente quer que fale sobre o Apocalipse. O Apocalipse é um livro que você não é de fácil interpretação. Tem muita gente que interpreta de qualquer jeito, não é não? Só que a gente tem que ter muito cuidado. Quem tem medo das coisas que estão vindo por aí, é só você pegar na mão de Cristo e tomar todas as profecias, como essa de Isaías 44 lá, onde tu pisar o teu pé é terra santa. Não é terra seca como diz a irmã Nadia, é terra santa. Aonde você for, você é luz. Se o quarto estiver escuro, se você acender a luz, ele clareia, ó. A escuridão vai embora, não precisa nem você expulsar, ela mesmo vai embora. Tá bom, meus amados? Deus abençoe a todos. Esse vídeo vai ficando por aqui. A gente volta no próximo, se Deus quiser. É um vídeo que ficou um pouco grande, mas é assim mesmo que tem que ser. A gente tem que falar as coisas que estão acontecendo aí no mundo. Tá bom? Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Que você tenha um pleno conhecimento da verdade. Que você possa ter coragem na vida para enfrentar. Que o Senhor te dê humildade, caridade, benignidade. Que o Senhor te dê mansidão, domínio próprio. Que o Senhor te dê inteligência e discernimento para os espíritos. Que Deus te dê um coração caridoso. Aqueles que o Senhor tocou no coração e me ajudou, porque não é de vocês, é o Senhor que toca e ajuda. Eu agradeço de todo o meu coração e oro a Deus para que o Senhor abençoe a cada um e retribua, porque eu não posso retribuir, mas o Senhor é quem retribui. E aqueles que são amargos de coração e são vivem mandando mensagem aqui e reclamando, dizem, mas tá pedindo pix, essas coisas. Irmãos, eu vou orar a Deus para tirar esse espírito maligno da sua vida. Se você não quer ajuda, tem gente que não ajuda, né, ainda quer
fica com raiva com aqueles que ajudam. Irmãos, tire isso da sua vida. Isso aí não faz bem para você. Faz mal. Repreende em nome do Senhor Jesus Cristo esse espírito da tua vida, que ele vá para os 7 caminhos, para as profundezas do mar. Vai embora em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você tenha um coração amoroso. Quem sabe um dia você possa ajudar um pobre, um necessitado, tanto na vida material como na vida espiritual, pregando a palavra de Deus e ajudando também. Aquele que dá ao pobre está dando diretamente a Deus, mas não dê para o pobre pensando assim, o Senhor vai me ajudar com isso. Não, dê de coração, que você tenha desejo de dar, porque o Senhor, ele se agrada dessas coisas, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Esse vídeo vai ficando por aqui, tô indo nessa. Valeu! 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 Valeu!